Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde e àqueles que nos acompanham através das redes sociais. Estamos começando mais uma Emergência 93, diretamente da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu, na presença do Tenente Queiroz. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos escutam e nos acompanham. E, Tenente, a gente fala hoje do tema captura de animais silvestres e peçonhentos. Gostaria que o senhor começasse falando quais que são os animais silvestres e também peçonhentos mais comuns que são encontrados não só em zonas da cidade aqui de Manhuaçu, como de outras regiões também. Bom, aqui na nossa região, né, por ser uma região ali que tem a parte de vegetação muito próxima à cidade, né, tem áreas de reserva, áreas de proteção ambiental. Nós temos muitos casos, diariamente as equipes do Corpo de Bombeiros atendem aos chamados para salvamento de animais que se encontram em risco e animais também silvestres que invadem muitas vezes domicílios, residências e mesmo comércio, né? Então, aqui é muito comum, né, a presença de capivaras, né, principalmente em regiões ali próximas aos rios, né, que cortam a região. Também presença de gambás, espécies, né, de gambás como sarués e algumas espécies também de pequenos macacos. São muito comuns serem encontrados aqui, né, em diversas residências. Então muitas vezes a pessoa faz o acionamento das equipes do Corpo de Bombeiros e a equipe vai ao local para verificar ali se o animal ainda está lá. E o senhor falou sobre acionar, né? O que a população pode fazer também caso corra algum risco antes do Corpo de Bombeiro chegar? Bom, o mais importante também é que o proprietário, né, a pessoa que mora nesse local que há incidência desse tipo de animal, também tome as precauções, né, deixando muros, portões fechados, né, evitar buracos em muros. Para os animais que escalam, né, como os macacos, como os gambás e sarués, evitar deixar coisas que atraem esses animais, como restos de alimentos, né, alimentos fáceis ali para aqueles animais, e também evitar que a alimentação desses animais, pois podem atrair, tornar ali um hábito deles invadirem as residências. Mas além disso, caso seja encontrado qualquer tipo de espécie de animal silvestre, é importante evitar a aproximação, já que alguns desses animais, quando se sentem acuados, podem se tornar agressivos, né? E alguns desses animais têm o potencial de causar lesões, né? Como, por exemplo, os coatis que têm unhas afiadas, né? Ou mesmo os animais que podem efetuar mordidas. Então é importante que a pessoa mantenha a distância e acione as equipes do Corpo de Bombeiros que irão ao local realizar a captura. A gente falou sobre esses animais peçonhentos. Escorpiões são encontrados aqui na região também. Inclusive, a gente teve até uma escola que passou, né, por um período de 2 dias ali de inseminação, né, feita pela Prefeitura de Manhuaçu. Quais que são os cuidados com esses animais peçonhentos? Bom, além dos animais silvestres, né, os animais peçonhentos, principalmente as serpentes, as aranhas e os escorpiões, esses 3 aí estão no ranking brasileiro de maior número de acidentes. As pessoas devem ter um cuidado redobrado, né? Com relação às serpentes, a espécie mais perigosa da nossa região aqui são as jararacas, né? Geralmente elas adentram ali procurando locais mais frescos, locais escuros, locais escondidos. Então vários casos são reportados dentro das residências. Então é muito importante, caso a pessoa tenha ali uma área externa com um armário ou então algum local em que possa servir de esconderijo ou abrigo, que a pessoa observe atentamente antes de colocar a mão, tenha cuidado com as crianças para evitar qualquer tipo de acidente. Também, ao ser identificada a presença de uma serpente em casa, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros para que faça ali o resgate utilizando os materiais adequados e os equipamentos de proteção adequados, já que uma serpente pode causar um acidente grave. Com relação aos escorpiões, também é uma espécie que é muito comum na nossa região, não apenas na cidade de Manhuaçu, mas nas cidades vizinhas também. E nos últimos anos nós estamos verificando um aumento da incidência de acidentes com escorpiões, né? A espécie presente aqui na região é uma das espécies mais perigosas, que possuem uma toxina muito perigosa, principalmente para idosos e crianças até 10 anos. Então, é muito importante que as pessoas adotem comportamentos de prevenção. Não existem hoje, né, a Organização Mundial da Saúde e também
os institutos brasileiros que atuam no controle desses animais não indicam nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de veneno que possa ser eficaz e eficiente contra a espécie. Então, as melhores condutas são as condutas de prevenção. Evitar os criadouros desses animais, né, como locais que possam servir de abrigos, né, frestas em madeiras, portas, amontoado de lixo, amontoado de madeiras. Também evitar a presença das suas presas, né, que na sua maioria são as baratas. Então, eliminar as presas dos escorpiões por meio de inseticidas é também um caminho eficiente. Além disso, colocar veda-portas, manter portas e janelas fechadas, afastar as camas e roupas de cama das paredes e do chão, e também sempre verificar calçados, roupas deixadas do lado para evitar o tipo de acidente. É importante ressaltar que o escorpião não ataca. O escorpião simplesmente se defende quando há uma ameaça. Então, muitas vezes, o que ocorre é que o ser humano pisa, né, encosta ou espreme o escorpião, e nesse momento há uma reação ali no qual é inoculado aquela toxina. Uma toxina que é muito grave, principalmente para as crianças, como tivemos, infelizmente, na região, casos graves recentemente. E sobre os animais silvestres, quando eles são capturados pelo Corpo de Bombeiros, como que funciona essa devolução para o habitat natural deles? Bom, imediatamente eles são avaliados, né, com relação à saúde, né, a presença de lesões, a presença de algum tipo de ferimento. Caso esse animal esteja ali em condições de saúde e que ele também seja identificado, né, porque muitas vezes é um animal exótico, um animal que não pertence à nossa fauna, mas se for um animal da região, endêmico, se for um animal que já está em condições de segurança, de saúde, ele é libertado no seu habitat natural. Caso seja um animal exótico, como tivemos nas últimas semanas algumas serpentes que não pertencem à nossa fauna, ele é encaminhado então para biólogos ou clínicas veterinárias para então ser encaminhado à Fundação Ezequiel Dias, que é o órgão no estado de Minas Gerais com a competência de triar e dar ali depois a destinação adequada. Então é isso. E caso alguém seja, a gente falando agora de animais peçonhentos, alguém seja picado por algum animal peçonhento, quais são os procedimentos que essa pessoa deve ter? Bom, principalmente buscar imediatamente o soro antiofídico para aquela espécie, né? Então, a maioria dos casos de acidentes que nós temos aqui com animais peçonhentos são as serpentes e, em segundo lugar, os escorpiões. Então, hoje há em diversas unidades de atendimento a presença desse soro, né, a antitoxina. Então, é imediatamente buscar o acesso a esse soro. Se for uma localidade remota, uma localidade sem condições de fazer o acionamento das equipes do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, buscar de maneira mais ágil possível conduzir aquela vítima, principalmente se for uma vítima que está na faixa de risco, né, os idosos ou as crianças. Então, o tempo é o maior aliado. Quanto mais rápido essa vítima tiver acesso ao soro, maiores são as chances ali de recuperação. E aí, em caso de emergência, acionar as equipes também do Corpo de Bombeiros ou do SAMU para poder fazer a localização da vítima, a retirada. Também é muito importante, se possível, né, se for possível com segurança, fazer pegar essa espécie que houve o acidente, seja um escorpião, seja uma serpente, para levar também essa espécie ao local para ser identificada corretamente e ser administrado o soro correto. É isso aí, Moreira, terminando mais uma emergência 193 dessa semana. Obrigada, Tenente. Obrigado, Ana. Obrigado, Moreira, a todos que nos acompanham. E não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. É isso aí, Moreira. Volto com você aí nos estúdios. Uma boa tarde para você e também para os ouvintes do Sintonia da Tarde.